Muito bem, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um período para nós estudarmos aqui antropologia cultural e hoje nós queremos dar continuidade aqui ao assunto que nós estamos estudando sobre a contextualização da mensagem, né? Nós vamos entender que a mensagem cristã ela é universal, né? Esta é para todos os homens, independente de raça, língua, cultura ou circunstâncias. Então, nós precisamos entender isso, que os grandes problemas a serem enfrentados são os últimos 40 centímetros. A distância que separa a cabeça do coração. É um choque cultural, né? Que choque! O missionário, às vezes, estudou muitos anos, ele viajou milhares de quilômetros para transmitir a mensagem do Evangelho. Esse Evangelho de Cristo que ele salva, transforma, liberta. Agora está face a face com as pessoas de uma cultura que pode ser influenciada e sente-se incapaz de transmitir a mais simples mensagem. Pergunte a missionários experimentados sobre as suas experiências frustrantes no campo e a maioria deles vai responder contando de seus problemas da comunicação. Então, um dos grandes problemas a serem enfrentados pelos missionários é a comunicação. Os missionários deveriam se preparar para essa frustração. Eles têm estado preocupados com a sua mensagem, crendo nela foram salvos. Estudando-a foram fortalecidos. Agora querem pregá-la àqueles que não ouviram. Por isso, é uma boa parte do que significa ser um missionário. Mas antes que possam fazê-lo eficientemente, devem estudar novamente. Não simplesmente uma língua, mas também os ouvintes. Estudar os costumes, as tradições. Tem de aprender antes de ensinar e ouvir antes de falar. Nós vamos ver que eles precisam conhecer a mensagem para o mundo, mas também tem que conhecer o mundo no qual a mensagem vai ser transmitida. Então, nós vamos ver que uma das nossas poetisas goianas, Cora Coralina, diz que a vida é um caminho longo, onde você é mestre e aluno. Algumas vezes você ensina e todos os dias você aprende. Então, se um missionário que sai para fazer missões, é uma vida de eterno aprendizado. Chegando no lugar onde ele vai estar fazendo missões, ele tem que ter uma comunicação, ele tem que ter a cosmovisão, né? Nós vamos dar continuidade aqui, a mensagem, a cosmovisão, o papel do missionário na mensagem, porque ele chega ali, ele tem que se identificar com as pessoas, né? As escolhas, o lugar onde ele vai estar pregando a palavra, a fase de adaptação, que é muito difícil. Nós sabemos que é muito difícil a pessoa sair da zona de conforto, chegar num lugar desconhecido, línguas desconhecidas, costumes, tradições diferentes, é muito difícil a adaptação. E o momento também da aplicação. Nós vamos observar que aqui tem uma pergunta assim: os missionários são destruidores de culturas? Não, muitas vezes não. Nós vamos ver que aqui tem uma referência aqui que no Brasil resta apenas 200 mil índios de uma população original calculada em 4 milhões. Nos últimos 75 anos, mais de uma etnia por ano já tem desaparecido. Então, nós vamos ver que os leitores talvez pensam que as etnias desaparecidas no Brasil tenham sido absolvidas pela sociedade, mas não é o caso, tá vendo? Milhões foram brutalmente envenenados, metralhados ou dinamitados de aviões. Outros milhões sucumbiram à morte mais lenta e agonizante da apatia, como a invasão levou suas culturas à desintegração. Os índios até obrigaram as suas mulheres a abortarem. Elas se recusaram a trazer filhos a um mundo que eles não conseguiam mais entender. Nós vamos ver que há pessoas que se preocupam muito com as espécies de animais ameaçadas, e com razão, mas centenas de nossos próprios espécimes humanos estão em perigo ainda maior.
uma perda anual de 10 etnias linguisticamente distintas talvez seja um cálculo conservador. Então, ainda existe hoje essa luta, né? Muitas etnias estão desaparecendo. E precisamos entender, há algum tempo atrás eu vi uma entrevista de um documentário que existe mais de 120 etnias indígenas no Brasil que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Então é preciso a gente ter o amor e entendermos isso. Nós vamos ver que em ambos os casos citados acima, os missionários introduziram mudanças de cultura, mas não arbitrariamente nem pela força. Eles apenas introduziram alterações exigidas pelo Novo Testamento ou necessárias à sobrevivência do povo. Geralmente as duas exigências se justapõem, por exemplo, o fim do sacrifício de criança entre os seus rituais. Então os missionários chegaram em alguns lugares onde eles ofereciam sacrificavam seus filhinhos, e ali eles chegaram e ensinaram para eles a verdade do Evangelho, que o Evangelho liberta, que salva e transforma, e eles não precisavam de fazer aquilo para alcançar alguma bênção, a salvação em si mesmo. Em outro nível, a cultura sair cultivava uma tenebrosa compulsão de venerar seus parentes mortos, apalpando até mesmo comendo a carne putrefada dos seus cadáveres. Mas quando os salvis receberam a doutrina cristã da ressurreição, imediatamente abandonaram tais procedimentos, quase como um suspiro de alívio. O Evangelho os curou dessa estranha compulsão. Então, o Evangelho, em sua graça e misericórdia, tem alcançado essas pessoas, às vezes com costumes e tradições tão, às vezes, estranhas e muitas vezes muito cruéis, mas o Evangelho tem chegado até elas e tem trazido muitas vitórias para o povo do Senhor na face da terra. Nós vamos ver que algumas tribos, o incidente de canibalismo ocorreu em uma missão chamada Nipsan, onde o missionário holandês tinha estado empregando ajudantes irianeses, originários da região, que foi evangelizada há muito mais tempo próximo daquele lugar. Nós vamos ver que quando o missionário partiu para o seu país, os moradores da etnia se voltaram contra os 15 ajudantes, matando e devorando 13. 2 conseguiram escapar na selva e, posteriormente, uma unidade do exército indonésio entrou na área, mas abandonou o caso devido à complicação de ordem legal envolvida. Então, várias situações envolvendo missionários nós estamos vendo na atualidade, na Índia e muitas vezes na África como um todo, cristãos missionários sendo, às vezes, até sentenciados à morte. Há uma perseguição porque contra aqueles que estão pregando a palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade aqui. É um assunto assim muito importante, mas o tempo às vezes fica difícil da gente comentar tudo. As implicações culturais. Primeiro, que os missionários chegam em um lugar, ele precisa de diagnosticar como as pessoas, os costumes, aquelas pessoas, o que eles fazem ali. Aí tem que haver uma interpretação do costume daqueles povos e também uma aplicação no seu viver diário. Como eu contei a história do pastor José Fernandes numa aula anterior. Nós vamos ver que a natureza de uma igreja autóctone, o que é isso? O que é uma igreja? É um grupo de crentes que vive a sua vida, inclusive sua atividade cristã, sociabilizado de acordo com os padrões da sociedade local, e para os quais qualquer transformação dessa sociedade vem de suas necessidades sentidas, sob a orientação do Espírito Santo e das Escrituras. E geralmente os missionários, eles se tornam idênticos com aquelas pessoas que eles vão conviver ali e passam a viver e vivem uma vida com diferentes costumes
às vezes nas suas vestimentas, na sua alimentação, né? Na sua mensagem, na maneira de expressar, né? Isso é muito importante para a gente entender todo esse contexto. Jesus e o seu exemplo. Aqui nós vamos ver que o exemplo de Jesus com a mulher samaritana. É interessante que uma das mensagens que durou de durabilidade mais grande quando Jesus estava aqui na terra foi com a mulher samaritana. Ele chegou ali e começou a dialogar com aquela mulher, e aquela mulher abriu o seu coração para Jesus. Então, muitas vezes, o missionário ele tem que chegar em um lugar, ele já não chega e já vai falando sem parar do evangelho. Primeiro ele tem que fazer o quê? Ouvir as pessoas, ver as suas necessidades, se compadecer delas. E ali, quando ele usa de misericórdia, a Bíblia, por isso que Paulo falou, tende em vós o que? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então aqui Jesus e seu exemplo. Os discípulos haviam ido à cidade para comprar comida. Uma mulher samaritana veio ao poço retirar água. Então Jesus lhe disse, pode me dar um pouco de água? Então aqui contando de tudo os detalhes da história da mulher samaritana, e às vezes a gente pode até fazer um esboço de uma mensagem com essa narrativa aqui. Jesus chegou ali, dialogou com ela, e ela disse, vá chamar o seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. E aí Jesus foi dialogando com ela, e ela abriu o seu coração e foi contando a sua história para Jesus. Então a conversa mudou o rumo da situação daquela mulher. Jesus usou o abridor de olhos para estabelecer uma cabeça de praia quando despertou sede espiritual naquela mulher. É interessante, ele estava seguindo a mesma fórmula que mais tarde apresentou resumidamente ao apóstolo Paulo naquela notável visão na estrada de Damasco. Então nós vamos ver que, creio que esse tipo de atitude que ele quer que tenhamos. Já vi muitos missionários fracassarem na falta desse tipo de espírito de amor. Ao mesmo tempo, você deve se precaver para não se tornar sentimental a respeito do assunto. Os sentimentos da natureza humana podem facilmente se transformar nos sedimentos da natureza humana decaída. Então é preciso tomar todo o cuidado do envolvimento. Se acontece de alguém apanhar uma arma e sair por aí disparando contra as pessoas, ou de alguém violentar a esposa de uma outra pessoa, ou de alguém queimar a casa do seu vizinho, isso é porque a sociedade não agiu corretamente com esse alguém. Você tem de mudar a sociedade, e então o comportamento do indivíduo se corrigirá. Então nós vamos ver aqui os costumes e as tradições, e Paulo e seu exemplo, né? É interessante que sempre que Paulo ele pregava, ele chegava e observava, e ali nós vamos ver que ele chegou ali no Areópago, né? Era uma colina, era um lugar sagrado para a cidade de Atenas. Ele determinou que é interessante que ele chegou ali e começou a pregar para aquele povo, para os atenienses, né? E logo muitas pessoas vieram e aceitaram a Jesus. E quando ele disse o altar que existia ali ao Deus desconhecido. Eu já falei também alguma coisa nesse sentido nas aulas anteriores. Eu não vou me ater aqui nessa parte aqui também. Então Paulo ele sempre buscava uma ponte bicultural para estar em suas viagens missionárias. Deus sempre usava ele no que estava acontecendo, nos relacionamentos transculturais. Nós vamos observar que os relacionamentos, quando você chega em um lugar, você primeiro tem que se relacionar. E relacionar às vezes não é fácil. Viver às vezes é mais fácil, mas conviver é mais difícil, porque você tem que ver as pessoas, aceitar as suas diferenças e interagir com elas.
os missionários nativos, né? Aí você chega no lugar, aí diz assim, o que você faz? Essa pergunta se faz repetidas vezes a pessoa que vai estabelecer-se no estrangeiro. As pessoas fazem essa pergunta porque desejam saber como se relacionar com o recém-chegado. Tanto é difícil para o recém-chegado como aquelas pessoas que moram no lugar se adaptarem, né? É um relacionamento, muitas vezes, de pai e filho, e que às vezes vai demorar tempos e tempos para ver a interagir com aquelas pessoas. A identificação, a distância entre as culturas geralmente é muito grande, são enormes. E é preciso identificar quanto à chegada do missionário nos lugares. Aí há também os intermediários culturais, a comunidade bicultural está onde dois mundos se encontram, em muitas etnias. Quando duas pessoas se encontram, às vezes há muita dificuldade de interagirem, né? Nós vamos ver que as sociedades camponesas, o cenário urbano, as sociedades urbanas individualistas, vamos ver que a estrutura social e a comunicação. Hoje, às vezes, você pensa assim, está muito fácil a comunicação, né? Mas há algum tempo atrás os missionários sofriam muito. Às vezes eles tinham que atravessar mares em navios com muita dificuldade, como passou o apóstolo Paulo e muitos outros missionários na Idade Média, até perto da nossa atualidade, sofreram muito para levar o evangelho em circunstâncias muito adversas. Hoje, para a gente pensar, é muito fácil você comunicar. Nós temos hoje as redes sociais, de um missionário, às vezes, levar material, bíblias e demais outros materiais missionários. Você entra num avião e chega num lugar muito rápido. Mas o que é mais difícil, o espaço que é mais difícil de ser alcançado é os 40 centímetros mesmo. É aquele perto do coração para coração, né? Então, às vezes demora, às vezes até mais de ano ou anos para um missionário chegar no lugar, se estruturar e aprender a comunicar com aquela sociedade e levar o evangelho de Cristo para aquelas pessoas. Então, nós vamos dar continuidade aqui, os modelos tem vários gráficos aqui, mas nós não vamos nos deter aqui. Os gráficos de estruturas sociais, a sociedade urbana e a sua comunicação, as sociedades básicas, as sociedades camponesas. Por exemplo, a pessoa chega em um lugar, ele tem que se identificar e falar uma palavra de acordo com aquelas pessoas daquele lugar, se identifica e entendam o que elas possam entender, né? Vamos ver que a comunicação e a estrutura social. Nós vamos ver que as pessoas fazem parte tão integral da estrutura social na qual vive que apenas dentro dela e através dela podem ser alcançadas e viverem a sua fé. A integração e a identificação cultural. Nós vamos, para ver essa integração de padrões culturais, só tem de observar o americano médio. Quando ele entra em um auditório para ouvir uma apresentação musical, procura encontrar uma poltrona para sentar. Se todas essas plataformas estiverem ocupadas, ele vai embora porque o auditório está o quê? Lotado. E obviamente há uma grande quantidade de lugares no chão onde ele poderia sentar. Mas isso não é culturalmente aceito, pelo menos não na apresentação de uma orquestra sinfônica. Então aqui está falando da integração cultural e do costume das pessoas. Os americanos não apenas sentam e dormem sobre plataformas, mas também constroem casas sobre elas. Fixam-nas as paredes e colocam cercas ao redor para guardar os seus filhos. Nós vamos ver que, por outro lado, no Japão as pessoas creem que o chão é limpo. Por isso elas tiram o sapato à porta e dormem e sentam sobre esteiras no chão.
Quando entramos em suas casas com os nossos sapatos, elas se sentem mais ou menos como nós nos sentimos quando alguém anda de sapatos sobre o nosso sofá. Portanto, no cerne de uma cultura encontram-se as pressuposições básicas que o povo tem sobre a natureza da realidade e sobre o certo e errado. Juntos são chamados de cosmovisão deste povo. Então, esta ligação entre as peculiaridades culturais e a sua integração em um sistema amplo tem importantes implicações para aqueles que procuram introduzir mudanças. É preciso, aqui tem o tópico primeiro dizendo assim, a sensação de pertencer. É interessante isso aqui, que vem o recém-nascido e ele já nasce e logo ele procura sobreviver, logo ele procura amamentar, e ali a fase de pertencimento, né? As pessoas se apoiam uma na outra, né? O filho se apoia no pai. Nós vamos ver que há uma analogia missionária. O modo pelo qual o novo missionário gasta suas primeiras 2 semanas em seu novo país é de importância crucial para que ele crie uma sensação de pertencer ao povo local. Vocês entenderam? Aí o exemplo da mãe o nascimento do filho. Logo que o filho nasce, o que a parteira, ou o médico, ou os enfermeiros, eles já levam logo a criança para perto de quem? Dos pais, para ele sentir o cheiro da mãe, sentir o cheiro do pai, ouvir as suas vozes e se sentir que pertence àquele lugar. Então, assim é também um missionário. Não é comum um recém-nascido integrar-se com a equipe do hospital em vez de com seus próprios pais. A criancinha então chora quando está junto da mãe e se sente bem com a enfermeira. E isso foi de às vezes pouco tempo para cá. De primeiro as crianças nasciam e ficava lá no berçário, longe da mãe, levava só na hora de amamentar. Hoje não, a criança já nasce, já logo coloca ali, às vezes pertinho da mãe, para sentir o cheiro, dizer que está amparado e ouvir a voz que está sempre acostumada a ouvir dentro da barriguinha. E assim os missionários têm que criar esse ambiente também junto com o novo lugar que ele está. Os novos missionários igualmente tendem a se tornar integrados com os outros estrangeiros em vez de com o povo da nossa sociedade. Isso acontece de modo sutil, talvez enquanto o recém-chegado esteja passando por um período agradável de orientação. Nós vamos ver que a integração ela é uma tarefa missionária e é um momento crucial. É muito difícil, o choque cultural, ele é previsível para o missionário que não estabelece elos com o povo da sua nova comunidade. É preciso criar um vínculo, um elo de relacionamento para que possa se tornar forte a sua estadia ali naquele lugar. O indivíduo que espera entrar em outra cultura de maneira gradual provavelmente vai fracassar em fazê-lo e ele talvez nunca desfrute a experiência de pertencer ao povo ou de deixar que cuidem dele. Nós vamos ver que melhor é mergulhar diretamente e experimentar a vida da perspectiva dos locais. Viva com o povo, cultue junto com eles, faça as compras com ele, use o transporte público. Desde o primeiríssimo dia é importante desenvolver muitos relacionamentos significativos com o povo local. O recém-chegado deve comunicar desde o começo as suas necessidades e o seu desejo de aprender. As pessoas ajudam a quem precisam de ajuda. Por exemplo, se o missionário já chegar e falando que é ele que sabe, que é ele que tem, aí às vezes não vai funcionar, mas se ele disser, eu preciso de aprender a língua, eu preciso me comunicar com vocês, e ali interagir, vai dando tudo certo, né? É muito importante aqui, a integração é o fator que torna possível o recém-chegado sentir que pertence a tão bons amigos nativos. É muito importante. Aqui nós vamos ver que apenas um conhecimento mínimo da língua de chegada é suficiente para se dar início à integração. Por exemplo, recentemente recebemos uma carta com o seguinte comentário:
A melhor coisa que me aconteceu foi no primeiro dia, quando você nos desafiou a usar o pouco que sabíamos e ir falar com 50 pessoas. Eu não falei com 50, falei só com 44, mas de fato falei com 44. Então, o texto que essa missionária foi capaz de dizer em seu primeiro dia limitava-se a uma saudação e uma expressão de seu desejo de aprender a língua. Ela chegou e falou com aquelas pessoas, aí o gelo foi quebrado no seu primeiro dia e desde então ela pôde começar a se sentir em casa na sua nova comunidade. Amizades locais são essenciais para uma pessoa se sentir o quê? Em casa. Se você chegar em um lugar e não se interagir, é muito difícil. O aprendizado da língua é uma atividade essencialmente social, não acadêmica. Como resultado, ganhar fluência na linguagem é normal para a pessoa que estiver profundamente contextualizada e sentir que pertence à nova sociedade. Mas o estudo da língua frequentemente será um fardo e uma frustração para aquele que estiver integrado com outros missionários estrangeiros. Então é preciso os preparativos, é preciso criar uma oportunidade para os novos missionários de passar a estar integrados com uma nova comunidade. Nós vamos ver que, assim, o mais importante é que, desde o primeiro dia, o missionário seja encorajado a mergulhar totalmente na vida da nova comunidade.